Olá, seja bem-vindo a este episódio 284 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos regressar à Segunda Guerra Mundial e ao último e desesperado contra-ataque alemão na frente ocidental. Há 80 anos, no dia 16 de dezembro de 1944, teve início a Batalha das Ardenas, também conhecida no mundo anglo-saxónico como Batalha do Bulge, um ataque surpresa das forças alemãs que aproveitaram o início do inverno para estenderem a contra-ofensiva ao longo de toda a floresta das Ardenas, atingindo partes da Bélgica, de França e também do Luxemburgo. O exército alemão envolveu quase 500.000 de soldados na operação, incluindo as suas melhores unidades, esperando com isso dividir os exércitos britânico e americano e negociar com eles condições de paz aceitáveis que permitissem ao regime nazi concentrar-se inteiramente na frente leste. Foi um ataque bem sucedido ao início, apanhando as forças aliadas completamente de surpresa, mas com o correr das semanas e com a melhoria das condições meteorológicas, a brutal superioridade aérea aliada haveria de impor e de ditar a derrota alemã. Com essa derrota, esvaíram-se as últimas esperanças de Hitler de conseguir resistir à invasão da Alemanha pelo Ocidente, e o que restou no campo de batalha foi um número muito grande de mortos, o que demonstra bem a violência do embate, à volta de 14.000 mortos do lado alemão e quase 20.000 mortos americanos, naquela que foi uma das batalhas mais sangrentas para os Estados Unidos de toda a Segunda Guerra Mundial. Rui, a Batalha das Ardenas foi apenas um último golpe desesperado já da Alemanha, ou as coisas podiam ter corrido bem para o seu lado? Nós não sabemos bem o que é que poderia ter acontecido se os objetivos da operação militar alemã tivessem sido atingidos. Portanto, o objetivo era, digamos, repetir a ofensiva de maio de 1940 contra a França e contra a Inglaterra, que tinha sido feita também a partir da Floresta das Ardenas, também em direção à costa, e que dividiram os exércitos aliados, nessa altura franceses e ingleses, em duas metades. E nessa altura os alemães tinham conseguido desestruturar o sistema defensivo francês, tinham provocado a evacuação do exército britânico, a famosa evacuação de Dunkirk, e depois a rendição da França em junho de 1940. Foi uma nova blitzkrieg. Portanto, agora, outra vez, vamos voltar ao lugar onde uma vez foram felizes e onde uma vez tiveram bons resultados. Que a sabedoria desaconselha, não é? A sabedoria desaconselha a voltar aos lugares. Mesmo a água, não é? Não corre. Avançar a partir das Ardenas, nesse caso até Antuérpia, na Bélgica, portanto, dividir os exércitos aliados, provocar talvez o mesmo colapso. Quer dizer, bem, independentemente de saber se os alemães tinham ou não possibilidades de conseguir fazer isso, era imaginar também se mesmo que tivessem conseguido fazer isso, que impacto é que teria na guerra, isto é, qual é o impacto na guerra. Portanto, não vamos por aí, vamos tentar perceber a lógica do ponto de vista alemão, quer dizer, o que é que eles estavam a pensar que poderia acontecer que redundasse em benefício deles, numa situação em que, de facto, era péssima. Quer dizer, a Alemanha, no outono de 1944, portanto, em junho de 1944, os aliados tinham desembarcado na Normandia. Em junho de 1944, também, os soviéticos tinham iniciado uma grande ofensiva no leste para recuperar a Ucrânia e a Bielorrússia, que ainda estavam, então, no princípio do verão de 1944, ocupados pela Alemanha. Portanto, isso tinha deixado de ser o caso nessa altura. Portanto, a Alemanha estava agora muito apertada, tinha cerca de 2 milhões de soldados americanos e ingleses a vir a partir da Normandia. Eles já tinham libertado a França, já estavam a chegar às fronteiras da Alemanha, a chegar ao Reno, e do outro lado estava um avanço ainda de milhões de soldados soviéticos a partir da Bielorrússia e da Ucrânia, que já tinham ocupado metade da Polónia, já tinham reconquistado metade da Polónia. Portanto, a situação era péssima, portanto, não era a situação de 1940, era uma situação muito pior. Outra coisa que era muito diferente em 1944 era o domínio aéreo aliado no Ocidente, que era enorme. Quer dizer, havia cerca de
5 aviões aliados para um avião alemão, às vezes havia 10, quer dizer, portanto, a desproporção de forças era muito grande. Também. Portanto, o aperto em julho de agosto, setembro de 1944, o aperto da Alemanha era tão notório que os aliados que a Alemanha tinha na Europa, a Finlândia, a Bulgária, a Roménia, a Hungria, nestes meses todos deram a volta, passaram-se todos para o lado dos inimigos da Alemanha, tal como a Itália tinha feito em 1943, depois da invasão da Sicília. Portanto, isto é, perceberam que as coisas tinham acabado para a Alemanha e ou quem estava no poder mudou de campo, ou então houve rearranjos dentro das elites políticas destes países para novos protagonistas poderem negociar com os soviéticos, na maior parte dos casos, com os soviéticos. E o caso da Roménia era especialmente preocupante, não é? Muito, porque a Roménia era a grande fonte de petróleo alemão. E perdeu essa fonte, passaram a depender do petróleo sintético que a Alemanha fabricava. A Alemanha é ótima a fabricar coisas sintéticas, porque não tem os materiais, e sempre que esteve cercada, quer na Primeira Guerra Mundial, quer na Segunda Guerra Mundial, fabricou coisas, as mais variadas coisas. Neste outono de 1944, verão-outono de 1944, péssimo para a Alemanha também vai retirar dos Balcãs, da Grécia, da Jugoslávia, portanto, os exércitos alemães retiram daí, mantêm-se no norte de Itália, portanto, é o único sítio onde se mantém, no norte de Itália, mas estão a retirar dos Balcãs. Portanto, no princípio de setembro de 1944, a convicção no governo britânico, nos generais americanos, é que a guerra vai acabar no Natal, até ao Natal. Até ao Natal de 1944, a guerra na Europa vai acabar. Eles não acham que a Alemanha consiga resistir mais 2 ou 3 meses. Quer dizer, mas vai ser o fim. Claro que pressupunham uma rendição. Não, pressupunham que aquilo que eles estavam a pressupor, tendo presente aquilo que tinha acontecido em 1918, que era quando as forças aliadas se tinham aproximado das fronteiras da Alemanha, neste caso eles estavam a pensar quando chegássemos à fronteira da Alemanha e atravessássemos o Reno, aquilo vai cair como um castelo de cartas. Isto é, a Alemanha vai desistir, vai chegar à conclusão que já não tem nada a fazer e vai render-se. Aliás, a rendição era a única coisa que os aliados admitiam. Os aliados, em 1944, perante a Alemanha, a atitude que tem é de exigência de rendição incondicional. Portanto, essa é uma diferença em relação a 1918, em que estás disponível para negociações, para o armistício. Em 1944, os aliados não querem armistício, querem rendição incondicional. Rendição sem condições. A Alemanha tem de se render sem condições. É essa a política aliada desde 1943, quer em relação à Alemanha, quer em relação ao Japão. Rendição sem condições. Portanto, é isso. Mas é isso que os aliados estão à espera de obter até ao Natal de 1944. E sem a destruição total da Alemanha. Bem, a destruição total da Alemanha já estava bastante avançada devido à campanha de bombardeamentos maciços das cidades alemãs. Agora, o que é que acontece? Em setembro, outubro, as coisas mudam de alguma maneira. A 25 de setembro, as Forças Armadas Alemãs conseguem infligir uma derrota pesada aos aliados na Holanda. Uma derrota tremenda, quer dizer, sobretudo das forças britânicas, que tentaram avançar na Holanda e são mesmo paradas pelas Forças Armadas alemãs. E depois a frente ocidental chega a uma espécie de paragem. A única cidade alemã que os aliados vão conquistar até ao Natal é a cidade de Aachen, a 21 de outubro, e não conseguem ir mais longe, param mesmo. A mesma coisa está a acontecer aos soviéticos. Os soviéticos também são derrotados na Lituânia, quer dizer, o avanço é parado na Lituânia, e depois, enfim, já estão parados em frente de Varsóvia, deixando, aliás, a cidade revoltar-se e ser esmagada pelos alemães. Portanto, no outono de 1944, as Forças Armadas Alemãs conseguem pôr termo àquilo que parecia ser uma derrocada sucessiva que vinha desde julho, quer na frente ocidental, quer na frente oriental. Aliás, Hitler vai fazer referência a isso na sua comunicação de Ano Novo
na rádio, 1 de janeiro de 1945, ele vai admitir, vai revelar que a Alemanha esteve à beira da derrota total em agosto de 1944. Isto é, em agosto de 1944, a Alemanha esteve praticamente sem esperança nenhuma à beira da derrota total, mas em setembro e outubro as forças armadas alemãs reagem, conseguem parar os exércitos, quer soviéticos, quer os exércitos aliados, aguentar e criar uma pausa. Quer dizer, aquilo para e Hitler, nessa pausa, começa a haver uma possibilidade de mudar a relação de forças um bocadinho mais a favor da Alemanha para permitir talvez outras possibilidades de sair da situação em que está. Hitler, nesta altura, já não está nada bem, nem física, nem psicologicamente. Ele foi, até, aliás, operado a 22 de novembro, operado à garganta, mas aqueles que o veem nesta época, os militares alemães que o veem nesta época, ficam chocados com o estado dele, de envelhecimento, de fraqueza. Enfim, isto estava mesmo a destruí-lo. Ele tinha sobrevivido a um atentado a 20 de julho de 1944, mas ao mesmo tempo ele está convencido que ainda não está, que as coisas ainda podem, que ainda pode sair desta situação. Ele vê as coisas sempre do ponto de vista, do lado positivo, digamos assim. Por exemplo, o atentado de 20 de julho de 1944 revelou que havia traidores no exército alemão, mas permitiu-lhe livrar-se desses traidores. Portanto, digamos que ele acha que ficou melhor depois do atentado do que estava antes do atentado. E o raciocínio dele aqui, para não... Quer dizer, vamos tentar... Para não ser uma coisa totalmente ligante? Sim, vamos tentar aqui ver alguma lógica aqui. Quer dizer, para não ser, sim, exato, uma loucura, uma demência final. Há aqui um raciocínio que tem alguns pressupostos e que lhe permite convencer os seus colaboradores políticos e militares. Quer dizer, eles convencem-se neste outono de 1944 que ainda se pode fazer qualquer coisa nessa situação. Vamos ver o que é. Mas primeiro, quais são os pressupostos? Há 3 grandes pressupostos. Quer dizer, o primeiro grande pressuposto é que os alemães, mesmo nesta situação, ainda conseguem reunir forças importantes. Ainda têm mais 3 milhões de homens em armas nas frentes de combate. Nas frentes de combate têm muito mais gente, aliás, no exército, mas estou a falar apenas dos soldados que estão na frente em combate. Portanto, ainda conseguem reunir forças importantes para a invasão, para esta ofensiva das Ardenas. Conseguiram reunir um exército de meio milhão de homens, que é uma coisa ainda muito importante, quer dizer, com forças de combate apreciáveis. Dispõem de armas novas. Hitler andou sempre a falar das armas novas, é quase um mito, mas a verdade é que elas existem. Existem armas novas. Os mísseis Vs, o V1, a arma V1, que é usada pela primeira vez em junho de 1944, a V1, e depois o míssil balístico V2, utilizado pela primeira vez em setembro de 1944. E que há quem diga que se tivesse surgido um ano antes podia fazer alguma diferença, enfim, até certo ponto. Mas o V2 é uma arma incrível, quer dizer, só para dar esta nota, é o primeiro objeto fabricado pelos seres humanos a sair da atmosfera e entrar no espaço em 20 de junho de 1944. Há um V2 que atinge a altitude de 175 km. Portanto, é o primeiro objeto a sair da atmosfera. Aliás, é a base depois do programa de exploração espacial dos Estados Unidos. É a equipa que fabrica estes foguetões, dirigida pelo Wernher von Braun, que depois é capturado pelos americanos, é levado para os Estados Unidos e faz depois os foguetões Saturno para o programa Apollo. Quer dizer, portanto, isto era a tecnologia que de que os alemães dispunham nesta altura. Portanto, eles vão fazer bombardeamentos com estas armas V. V é de Vergeltungswaffe, quer dizer, portanto, armas de vingança, é assim que são conhecidos, que têm, por exemplo, como alvo principal Londres. Há 9 mil pessoas que morrem em Londres sob os bombardeamentos destas V1 e V2. Eles têm a capacidade para disparar cerca de 350 V2 por semana. Portanto, é uma coisa muito, muito grande. Até chegam às vezes a conseguir 100 por dia. Quer dizer, é uma coisa importante. Tem isto e depois ainda tem outra coisa, que é aquilo que eu referi como a intransigência aliada. Portanto, os aliados querem a rendição incondicional. Não querem negociar com os alemães. Não oferecem condições. Não há condições de negociação. E, além disso, sabe-se, no outono de 1944, que o governo
americano está a discutir um plano, que é o plano Morgenthau, que é um plano de ruralização da Alemanha depois da guerra. Portanto, a Alemanha seria desindustrializada, portanto, teria-se toda a indústria da Alemanha seria reduzida basicamente a campos, uma espécie de utopia ecológica, quer dizer, mas que representaria o fim da economia alemã e o fim da Alemanha como potência económica. Isso é conhecido e, claro, os nazis, a propaganda nazi, o Dr. Goebbels em Berlim, usa isso imenso. Portanto, a rendição incondicional e este plano Morgenthau para dizer aos alemães, estão a ver, a situação é esta. Ou combatemos até ao fim e tentamos ainda virar isto, ou então é o fim da Alemanha. Só vaquinhas. É o fim da Alemanha. Portanto, isto permite-lhes mobilizar a frente interna, permite aos nazis mobilizar a frente interna, criar uma espécie de mentalidade apocalíptica do género. Estamos mesmo no fim, temos de aguentar isto. Portanto, vêm aí os soviéticos da banda de leste, cheios de vingança, vão fazer aqui uma quantidade enorme de maldades. Vêm aí também os americanos e os britânicos. Não, e vêm aí os britânicos e os americanos também vingativos, vão-nos tirar as indústrias, vão-nos reduzir aqui a uma zona rural. E, portanto, isso permite uma mobilização na Alemanha, quer dizer, em 25 de setembro de 1944 é organizada uma milícia armada em que são incluídos todos os homens entre os 16 e os 60 anos na Alemanha que não estão a servir nas Forças Armadas, Volkssturm, quer dizer, portanto, todos os homens são integrados nesta milícia para a defesa da Alemanha. E a 25 de novembro de 1944, Hitler dá uma ordem que é uma ordem que subverte completamente a hierarquia militar. Dizem qualquer unidade de combate alemã, se os oficiais a comandar chegarem à conclusão que, ou se convencerem que não vale a pena continuar a lutar, devem fazer um conselho com todos os membros, incluindo os soldados, e se houver um soldado raso, que disser eu acho que se deve continuar a combater, esse soldado raso assume o comando. Isto é, por cima de coronéis, de generais, tudo. Esse soldado raso, digamos, a ideia é os comandos militares devem pertencer a quem está determinado a lutar até ao fim. Portanto, isso não são os generais, não são os coronéis, não são os majores, não são os capitães, não são os tenentes, o soldado é o soldado que deve assumir o comando. Portanto, esta é a ordem de 25 de novembro de 1944 para unidades militares alemãs que estejam cercadas, em situações desesperadas. O comando deve passar para quem quer que seja que está determinado a lutar até ao fim e a comandar até ao fim. Portanto, isto é a mentalidade que os nazis... Aliás, há uma espécie de revitalização do partido nazi no outono de 1944 na Alemanha. Assume uma influência... Isto é, a ideia é... Estamos no fim, ou tentamos tudo, ou acabamos. Quer dizer, e portanto vamos tentar tudo. Sim, portanto, isto permite... O que é que não? isto permite? Permite, portanto, este é o primeiro pressuposto, permite, confiando ainda na capacidade de combate do exército alemão, que ainda é enorme, mesmo em desvantagem, a capacidade de combate do exército alemão é muito grande, é muito melhor taticamente do que os outros exércitos, já não tem iniciativa estratégica, mas ainda consegue manter iniciativa tática, quer dizer, portanto, a qualidade do comando é mesmo melhor, quer dizer, com isso permitir a ideia de ainda podemos dar um golpe militar, isto ainda podemos fazer uma última ofensiva, reunir os meios e tentar mudar a situação. Estamos a falar da Batalha das Ardenas, que ocorreu há 80 anos, e estávamos a avançar para o segundo pressuposto que tenta explicar ou tenta encontrar alguma lógica por trás deste último golpe desesperado do exército alemão. Sim, para perceber a lógica desta ofensiva de 16 de dezembro de 1944. E o segundo pressuposto é um bocadinho, está baseado na experiência de Hitler e dos comandos alemães. Isto é, na experiência que eles têm da guerra. Portanto, a experiência, e sobretudo a experiência das ofensivas na Rússia, desde 1941. O que é que tinha acontecido na Rússia? O exército alemão avançou em 1941, avançou em 1942, e o que acontecia quando avançava é que a ofensiva acabava-se por se esgotar porque as forças da vanguarda, as forças que estão na frente, começavam-se a afastar das suas bases logísticas, começava a haver dificuldades de as abastecer, de recuperar o material que ia sendo perdido e, portanto, ia-se perdendo o ímpeto à medida que ia avançando. Ora bem, portanto, esta era a experiência que os alemães tinham na Rússia. E é lógico que em 1944 eles pensem, bem, se isto era verdade para nós,
também isso é verdade para os outros. Isto é para os exércitos soviéticos e para os exércitos americanos e começam ingleses. a esticar muito Isto as é, suas que linhas. estão a aproximar-se, à medida que se aproximam da Alemanha, também se estão a afastar das suas bases. Estão, por outro lado, estão a sofrer perdas, estão a ter problemas de abastecimento, mais difíceis de resolver à medida que as linhas as linhas de abastecimento se vão esticando. E isto não era completamente falso. Quer dizer, de facto, nós sabemos que, ou não era completamente ilusório, digamos assim. Isto é, não tinha, de facto, o impacto que o Hitler pensava. Mas tinha algum. Quer dizer, de facto, os aliados, sobretudo, têm problemas de abastecer o exército, porque os caminhos de ferro de França, portanto, o exército americano e britânico, mas sobretudo americano, está em França. Ora bem, uma das coisas que os aliados tinham feito antes de junho de 1944 era destruir, sabotar as linhas de caminho de ferro francesas. Isto tinha estragado um bocado o terreno para os alemães, mas agora estava-se a voltar contra os aliados. Quer dizer, agora os caminhos de ferro continuavam estragados. Agora davam um jeito. Portanto, tem de depender de comboios de caminhões enormes para levar munições. Quer dizer, e o exército americano precisa de toneladas e toneladas de munições e de outros abastecimentos por dia. Quer dizer, portanto, há que ainda milhares e milhares dos portos conquistados da Normandia. E que não é uns portos conquistados, é um porto. Quer dizer, ainda continuam a funcionar o porto artificial que os americanos tinham construído na Normandia. Porquê? Porque os outros portos tinham sido minados e destruídos, quer pela aviação aliada, quer depois sabotados pelos alemães à medida que iam retirando. Portanto, não era possível usar os outros portos. Portanto, continuavam a estar dependentes desses portos, desse porto artificial, que aliás funcionava bastante bem, mas era só um, para abastecer 2 milhões de homens que estavam ali. Ao mesmo tempo, os soviéticos também estavam com enormes problemas de se estarem a afastar, enquanto os alemães, pelo contrário, de repente estão em casa, quer dizer, estão a combater a partir de casa. Portanto, o que é que está aqui presente presente na cabeça de Hitler e dos seus generais quando planeiam a ofensiva, aquilo que vai ser a ofensiva das Ardenas? Bem, nós estamos perante exércitos soviéticos e americanos e britânicos que estão na ofensiva, mas que estão esgotados, estão cansados, estão com problemas logísticos, estão nos limites das suas capacidades. Por exemplo, no caso dos exércitos soviéticos, os alemães sabem que estão a infligir baixas enormes, quer dizer, os alemães estão a sofrer baixas enormes, mas estão a infligir baixas enormes aos soviéticos. Quer dizer, baixas às vezes os alemães perdem a batalha, mas os soviéticos têm mais baixas do que os alemães, quer dizer, portanto, estão a infligir-lhes baixas enormes. Portanto, eles estão a contar com isto tudo e o que é que dizem? Bem, se nós conseguimos, perante qualquer um deles, dar-lhes um golpe de surpresa e provocar um revés grave, por razões logísticas eles vão perder o equilíbrio, vão ter uma dificuldade em restabelecer-se durante algum tempo, vão convencer-se que a guerra afinal não vai durar até ao Natal, mas vai durar mais um ano, mais 2 anos, e que isso talvez pudesse levar alguns dos adversários da Alemanha a pensar: bem, esta política de rendição incondicional se calhar não é boa ideia, quer dizer, se calhar devíamos tentar pôr termo à guerra conversando. Em condições aceitáveis. E esse é o terceiro pressuposto. O terceiro pressuposto tem a ver, obviamente, com a ideia de que há um cansaço de guerra, sobretudo nas democracias ocidentais, que pode ser expresso publicamente. Imagina-se que na União Soviética também existia, mas a União Soviética é uma ditadura, portanto aí não se manifestaria. Portanto, imagina-se que há esse cansaço de guerra. Por exemplo, nos Estados Unidos há uma eleição presidencial no fim de 1944, em novembro de 1944, sabia-se que Roosevelt é eleito, mas apareceram gente a dizer: isto já chega, já estamos aqui fartos de guerra, já estamos há 3 anos em guerra, quando é que isto vai acabar? Nunca mais acaba, quer dizer, o que é que se passa? Estão sempre a dizer que é mais um ano, que é mais um mês, porque os aliados estão desde 1942-43 convencidos que vão ganhar no ano seguinte, e depois o ano seguinte passa para o outro, e passa para o outro. Além disso, os alemães também têm noção de que estão a enfrentar uma aliança, uma conjugação de forças que é mais ou menos contra a natura, quer dizer, entre
as democracias ocidentais, os Estados Unidos e a Inglaterra, de um lado, e a União Soviética. Portanto, uma ditadura comunista, uma ditadura tão violenta, tão sanguinária como a ditadura de Hitler na Alemanha, não tem apenas esta incompatibilidade de naturezas, mas tem incompatibilidades em termos dos objetivos geoestratégicos de um lado e do outro. Isso tinha-se visto na Polónia. Os aliados, os americanos e os ingleses, sobretudo os ingleses, apoiam o governo polaco, independente, de uma Polónia independente, virada para o Ocidente. Os soviéticos têm a ideia de uma Polónia sobre dominação comunista, na sua esfera de influência. Isso tinha-se notado na insurreição de Varsóvia, em que o exército do interior polaco não é apoiado pela União Soviética, porque a União Soviética está interessada na sua destruição, mas estava-se a ver também, portanto, na Grécia, estava a contar com uma divisão na França e na Itália, onde os partidos comunistas estão a tentar tomar o poder por grande preocupação com grande preocupação dos seus adversários. Portanto, do ponto de vista alemão, há a expectativa de que esta aliança se possa desagregar se as condições, se a ideia de uma vitória rápida e a curto prazo se desvanecer. Isto é, se eles forem confrontados com uma guerra de duração indefinida, no outono de 1944, talvez soviéticos, talvez americanos e britânicos digam, bem, já não dá, vale conversar. Vamos conversar com... a ideia deles não é... A ideia dos alemães... portanto, a ideia é, se conseguirmos provocar um grande revés a um deles, esse provavelmente irá hesitar sobre a continuação na guerra, ou fazer o outro hesitar. Certo. Portanto, a ideia deles não é exatamente que as negociações... Quer dizer, eles acham... concluem que é mais fácil provocar um revés aos aliados por causa das dificuldades logísticas que os aliados têm na França, na Europa continental. Estamos a falar de exércitos americanos e de ingleses que têm os apoios fora, as fontes de abastecimento fora da Europa. Portanto, os exércitos soviéticos não estão nesta situação. Aliás, e por outro lado, os alemães têm aquela experiência na União Soviética de derrotar exércitos soviéticos e aquilo não ter um grande impacto, quer dizer, por maiores que sejam as derrotas, a ditadura soviética nunca vacila, quer dizer, portanto não vale a pena aí. Sim. Vale mais a pena havia menos sensibilidade às perdas humanas. Mas a ideia não é depois chegar a negociações com os aliados necessariamente, com os americanos e os ingleses. Quer dizer, a ideia, aliás, até é fazer negociações com os soviéticos. Quer dizer, mas é levar os soviéticos a pensar, bem, nós agora estamos sozinhos em campo, os americanos e os ingleses foram derrotados e estão portanto, se a ofensiva das Ardenas tivesse corrido bem, os americanos e os ingleses foram derrotados, é melhor nós chegarmos aqui a um entendimento com a Alemanha, em que ficamos com... A Alemanha é capaz de nos oferecer até coisas que os americanos não nos vão oferecer, quer dizer, e os ingleses, quer dizer, oferecem-nos se calhar toda a Europa Oriental, portanto, não é claro depois com quem é que eles vão depois negociar, mas a ideia é depois negociar. Portanto, a ofensiva das Ardenas, a ideia é, permite a Hitler, isto é que é o ponto, permite a Hitler corresponder à ansiedade dos chefes militares, que desde o verão de 1944 estão a dizer-lhe não podemos fazer a guerra nas duas frentes, tem de se resolver numa das frentes, quer dizer. Portanto, é a ideia, aliás, era a ideia dos conspiradores a 20 de julho de 1944, isto é, libertarem-se de Hitler para negociarem com os aliados. Não, no caso deles é negociar com os aliados, mas Hitler, neste caso, Goebbels, etc. Por exemplo, Goebbels acha que a negociação mais provável é com Stalin, é com a União Soviética. Quer dizer, é a União Soviética que estará disposta a aceitar. Aliás, porque é a União Soviética, provavelmente, a ditadura comunista, que menos impressionada estará com os crimes do nazismo. Quer dizer, os nazis mataram imensa gente, e se para os ingleses e para os americanos negociar com aquela gente era muito mais difícil do que os soviéticos, que também tinham matado imensa gente. Stalin também tinha matado imensa gente e, portanto, isso não o impressionava. Quer dizer, não era uma impressão. Mas, de qualquer maneira, o plano, portanto, é este. É provocar uma derrota nos americanos, sujeitar os americanos e os ingleses a uma derrota muito grave, que atrase imenso o esforço de guerra e permita depois aos alemães
voltar os seus meios para a frente oriental e também tentar sujeitar depois os russos a uma derrota, ou obter alguma negociação. Portanto, é essa a ideia, e para essa ideia a ofensiva das Ardenas é preparada com muito cuidado, com muita determinação. A ordem para a ofensiva é assinada a 10 de novembro, portanto, um mês e tal antes, portanto, a ordem. Aliás, já está desde setembro, outubro a pensar-se na ideia de uma ofensiva ao Ocidente. Reúne-se uma força muito importante, quase 400 mil homens, aliás, desfalcando a frente oriental das suas melhores unidades. Portanto, as melhores unidades do exército alemão são transferidas da frente oriental para a frente ocidental. Por exemplo, quase toda a força aérea é transferida para o Ocidente, a força aérea alemã. Portanto, praticamente já não há força aérea alemã perante a União Soviética. Portanto, a prioridade total é o Ocidente, o que é muito curioso, porque a propaganda nazi, nesta altura, está a insistir muito que a guerra que a Alemanha está a fazer é uma guerra contra o bolchevismo, mas, de facto, o que a Alemanha está a fazer é preparar-se para atacar as potências ocidentais e não os bolchevistas. Quer dizer, é uma guerra contra o Ocidente, é aí que têm os grandes meios tecnológicos, é aí que estão a usar as armas V, é aí que estão a usar a força aérea, é aí que têm as melhores unidades. Portanto, o plano é para as forças de choque alemãs romperem a frente. Depois a infantaria vai guardar os flancos e as unidades blindadas vão avançar até Antuérpia, na Bélgica, portanto, passando por oeste de Bruxelas, de maneira a cortar os exércitos aliados que estão na Bélgica, dos exércitos aliados que estão na França, exatamente como em 1940. Eles têm a ideia de que haverá aqui uma dificuldade. A dificuldade é a grande supremacia aérea aliada, que nesta altura já está um avião alemão em determinadas zonas para 25 aviões aliados, quer dizer, uma coisa enorme. Mas aí contaram com o tempo, não é? Aí conta com a meteorologia, por isso é que isto é adiado até dezembro, portanto eles fazem, portanto isto é uma, digamos, é uma ofensiva determinada pelo boletim meteorológico, quer dizer, eles vão vendo previsões do tempo, portanto a previsão do tempo para meados de dezembro é má na Europa Ocidental, e aí eles pensam que com neve, nevoeiros, chuvas, a força aérea aliada tem mais dificuldade em atuar, o que permitirá aos alemães avançar por terra sem estarem sujeitos à flagelação aérea aliada. Portanto, é isso que fazem. No 16 de dezembro é um dia de nevoeiro intenso, quer dizer, espesso nesta zona das Ardenas. A ofensiva começa às 5h30 da manhã e a partir dessa mesma hora começam a ser disparadas centenas de mísseis V1 e V2 sobre Antuérpia e sobre Liège. Por um lado, para dificultar o uso dos portos, por outro lado, para criar um caos na retaguarda das forças aliadas. 2/3 das cidades de Antuérpia e de Liège são destruídos nesta altura. Há 5.000 civis belgas que morrem. Quer dizer, só no dia 16 de dezembro, um disparo de uma V2 mata 567 pessoas em Antuérpia. Quer dizer, atinge e mata 560. Portanto, aquilo são armas e é uma flagelação enorme sobre a Bélgica de mísseis. Certo. Agora, e porque é que correu mal, então? Com o que é que os alemães não contaram? Quer dizer, o que é que os alemães não contaram? Bem, com a alteração das condições atmosféricas que vai acontecer depois. Isto eles tinham contado, quer dizer, sabiam que o tempo estava a favor deles numa altura, isto estava a favor. Agora, o que eles não tinham contado bem é que o mau tempo atrapalhava a força aérea aliada, mas também eram um contratempo para as forças terrestres alemãs, sobretudo para as forças blindadas. Porquê? Porque criava lamaçais enormes nas Ardenas e neve nas Ardenas e, portanto, aquilo também se tornava um terreno extraordinariamente difícil para unidades pesadas avançarem. Portanto, o avanço... Essa é uma grande diferença em relação a 1940. Claro que em maio o terreno mais ou menos... seco, enfim, não está muito seco, mas está muito mais seco do que estava nesta altura. Portanto, não contaram com isso. E, portanto, o avanço deles é muito mais lento do que estavam à espera. E depois não a contavam também com uma outra coisa. Não contavam com a determinação de combate das tropas americanas. Eles desprezavam o Estado-Maior alemão, os militares alemães têm
desprezam as tropas americanas, acham a ideia que isto tem a ver com os estereótipos que há sobre os americanos, os Estados Unidos na Europa, quer dizer, sobretudo nestas classes militares, como as classes militares alemãs, quer dizer. Portanto, os americanos são negociantes, são gente de empreendedores, etc., não sabem nada de guerra, nós é que sabemos, quer dizer, eles são os amadores nisto, quer dizer, sim, têm muitas fábricas, fabricam muitos aviões, fabricam muitos tanques, mas verdadeiramente a gente dá-lhes um empurrão e eles caem todos para o chão. Portanto, isso é a ideia que há, e não, quer dizer, os soldados americanos são verdadeiros. E também os Estados Unidos são feitos de várias nacionalidades, de várias raças, portanto aquilo é uma confusão, não tem a homogeneidade étnica da Alemanha, portanto não tem também a mesma determinação de luta. Bem, tudo isso era ilusão. As tropas americanas são determinadas em Bastogne. Os americanos resistem imenso, o que dá tempo para a chegada de reforços aliados para atacar o saliente, o Bulge, quer dizer, o saliente, criado pelas forças alemãs. Portanto, as forças alemãs criam este saliente, mas a resistência determinante de determinadas unidades de combate americanas permite aguentar ali à frente até virem os reforços para parar o avanço alemão. E a 23 de dezembro, quer dizer, portanto, menos de uma semana depois, o tempo melhora e a Força Aérea Aliada aparece em força, a Força Aérea Aliada, e sobretudo americana, em determinada altura, a cada momento há cerca de 5.000 aviões americanos a atacar as unidades blindadas alemãs e sobretudo as colunas de abastecimento alemãs, quer dizer, portanto, estão constantemente sob bombardeamento aéreo da aviação aliada. A ofensiva falha, portanto, por volta do Natal, os alemães já perceberam, os comandos alemães já perceberam que não vão conseguir realizar o objetivo de chegar à Bélgica, chegar a Antuérpia. Mesmo assim, no dia 1 de janeiro ainda fazem uma nova ofensiva a partir agora da Alsácia e do Lorena em direção a Estrasburgo. Aliás, aqui para aliviar a pressão americana nas Ardenas. Mais uma vez apanham os aliados de surpresa. Eles aqui estão a conseguir apanhar os aliados de surpresa e só no dia 7 de janeiro é que esta ofensiva é parada. Digamos, é parada. Nesta altura, a Alemanha já está mesmo sem recursos, quer dizer, e para isso é preciso dar muita importância à campanha de bombardeamento sistemático das cidades alemãs, conduzida pelos aliados, destrói as indústrias, paralisa os transportes na Alemanha, quer dizer, de facto é uma coisa espanta. A Alemanha, isto é, deixa de funcionar os correios, quer dizer, basicamente a Alemanha começa a parar, digamos, começa a parar nesta altura, mas a determinação ainda lá está. Ainda temos mais... chegamos a janeiro de 1945, falhou esta última tentativa, mas ainda temos mais 5 meses de guerra. É espantoso, de facto, ainda voltaremos talvez a esse tema, é espantoso a capacidade de resistência das Forças Armadas Alemãs numa situação absolutamente desesperada que para qualquer outras Forças Armadas, em qualquer outra situação, seria o fim, e mesmo assim é lutar, continuar a lutar para além de todas as esperanças, já para além de toda a esperança. Muito bem, e assim termina esta edição com a Batalha das Ardenas. Enfim, se tiverem a oportunidade e com este streaming todo que existe em casa, há uma extraordinária série da HBO chamada Band of Brothers, não é? Bando de Irmãos, que mostra bem esta sequência e tem alguns episódios sobre a Batalha das Ardenas bastante impressionantes. Fica a sugestão e até para a semana para mais um Resto da História. Até lá.